Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dando paz, esperança e saúde, nesse dia 17 de fevereiro de 2024, tempo da quaresma, sábado depois da cinza, também hoje é dia dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, viu? E o evangelho que nós temos no dia de hoje será de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estavam aí grandes números de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dentro dos chamados dos discípulos tem uma coisa que nos chama muita atenção. Jesus chegava: vem e segue-me. Jesus não dava explicação, não fazia proposta, não negociava, não discutia, não dava garantias. Ele só convidava: vem e segue-me. Escolheu os 12. Ele nem perguntou se queriam ou não queriam, se aceitavam ou não aceitavam e quais seriam as consequências dessa atitude, desse gesto. O fato é que Jesus chegava: vem e segue-me. Farei de vocês pescadores de homens. E por algum motivo eles fazem o mesmo movimento. Eles deixam tudo e seguem Jesus. Jesus chamou os 4 primeiros 2-2. Viu? André, Simão Pedro, Tiago e João, pescadores, homens de prática. E agora Jesus chama um cobrador de impostos, que eram considerados pecadores, porque eles eram do povo, serviam ao Império Romano cobrando impostos e eles tinham a guarda romana à disposição deles. Então era gente de casa servindo ao Império Romano, arrancando impostos das pessoas. Havia os chefes dos cobradores de impostos, que eram muito ricos, porque eles exploravam as pessoas, pagavam o que Roma pedia, depois eles ficavam com o restante, determinavam o valor, e existiam aqueles que serviam aos chefes. Viu? Levi, que é Mateus, viu? É chamado de Levi aqui, mas é o apóstolo Mateus, viu? É chamado, viu? E ele faz parte disso. Não dos chefes, mas ele é um subalterno que trabalha na coletoria de impostos. Jesus passa, vem e segue-me, ele deixa tudo e vai. Não era um homem pobre, porque havia oferece em casa, havia casa e oferece um grande banquete, possivelmente para se despedir da profissão, despedir dos amigos, dos colegas de trabalho, e ali Jesus senta à mesa com ele. Sentar à mesa numa refeição para um judeu, você só senta-se à comunhão. Você não senta à mesa para se alimentar com quem não há comunhão. Porque comida é algo sagrado e você só se alimenta com quem você tem confiança e tem comunhão. Caso contrário, não senta. Quer dizer, Jesus é questionado por que ele come com cobradores de impostos e com pecadores, viu? Por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com pecadores? Jesus responde: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Jesus vai deixando muito claro, viu, através do Evangelho de Lucas, a postura de Jesus é resgatar o ser humano para a conversão, para, voltando-se para Deus, essa pessoa possa encontrar a salvação. E que salvação é essa que Deus nos apresenta? Não é a salvação do desemprego, não é a salvação de uma crise familiar, não é a salvação de um relacionamento que não deu certo, não é a salvação econômica, é a salvação da morte.
A morte que não tem mais a palavra definitiva na vida. Então, o que Jesus propõe é, na conversão, a gente vai encontrar a vida eterna. Porque eu não quero viver só isso aqui, eu quero algo a mais. É o que dizia um grande teólogo. O que adianta? Se não existir a vida eterna, se não existir nada além daqui, o que adiantou? O que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? É só isso aqui? A vida é só isso? Não tem mais nada? A gente vive caçando um espaço, caçando um lugar, trabalhando, garantindo a sobrevivência, viu? Se esforçando, mas só isso? Não tem mais? Então, Deus através de Jesus nos garante que tem algo a mais. Por isso hoje a gente vê esse movimento. E alguma coisa em Mateus, por mais que tivesse um emprego, por mais que tivesse lá essa função, e era considerado como cobrador de impostos, um pecador, ele encontrou algo em Jesus que faz eles fazerem esse movimento. Diante do chamado de Jesus direto, sem nenhuma explicação, sem nada, vem e segue-me. E depois Jesus, para me seguir, você tem que renunciar a si mesmo, você tem que assumir a sua cruz e seguir. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perde a sua vida por causa de mim, viu? E isso é muito importante. Perder a vida por causa de Jesus é viver em função daquilo que Jesus quer que eu faça. Por isso a gente lembra, o ser humano livre é aquele que faz o que não quer e o que não gosta. Aquele que faz só o que quer e que gosta não é livre. E por isso as relações humanas às vezes são tão complicadas e tão difíceis. O que mantém um casal juntos é quando há conversa e essa conversa é sobre o assunto que os une. Quando um casal não tem conversa ou a conversa é sobre aquilo que os desune, está condenado ao fracasso. Porque chega um momento o ser humano cansa e o amor acaba, porque o assunto é só desunião. E o que nos sustenta na vida é aquilo que nos une. O que sustenta uma paróquia é quando as conversas nossas sobre aquilo que nos une. Vamos trabalhar bem para o festejo, vamos construir uma nova capela, vamos aumentar a nossa catequese, vamos dar passos, vamos caminhar, vamos crescer, vamos abrir o coração para enfrentar certas realidades da vida. Por isso o desafio da vida acaba sendo sempre esse. Hoje nós temos Mateus que diante de Jesus vem e segue-me, e Jesus, qual que é o critério, Jesus? Você se interessar por um cobrador de impostos? Da mesma forma que Deus se interessava por Nínive, em Jonas. Deus, mas você vai interessar-se por Nínive? Eu não vou lá não. Você vai sim, Jonas. Mas aquele povo é difícil. E às vezes é assim, Deus se interessa por aquilo que a gente acha absurdo. Viu? Deus se interessa por aquilo que a gente acha que não tem sentido. E aí Jesus é questionado, escuta, mas você é o Messias, está interessado num cobrador de impostos? Pois é, eu não vim aqui para salvar os santos, eu vim aqui para salvar os pecadores. É esse pessoal que precisa, é eles que precisam ser acolhidos. Nós temos um trabalho aí com 12 famílias, geralmente é mães e crianças, eles que precisam ser acolhidos, eles que precisam ser trazidos para perto da gente. Por isso, cabe a cada um de nós, no exercício da fé e, acima de tudo, da oração constante, talvez realizar. Hoje o Evangelho tem esses dois momentos. Um é o encontro de Jesus com Mateus, vem e segue-me. Mateus faz o movimento largar tudo, depois faz um jantar de despedida, já começa os questionamentos. Escuta, mas Jesus está interessado por um cobrador de impostos? Pois é, eu vim aqui para ajudar aqueles que precisam de se converter, para se salvar. Por isso, peçamos a Deus que abençoe a todos nós e vamos rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Oremos. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém.
Um abraço, até mais.